Aí, grita. A senhora não mute. E aí ela pegou e gritava. Nossa, gritava mesmo. Ela começou a gritar hoje, mas acho que era com gases. Estava com gases? Assim, coisa. Ela enrolava a barriga. Desliga o microfone, Joilson. Aí eu Já estou fazendo o mute, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar de novo onde a gente estava. Me avisem quando aparecer aí, por favor. Apareceu, Keire. Obrigada, Ju. Bom, por que que esses valores, por que que não consta todos os valores em outubro, né? Por que que tem esse delay aí de novembro? Porque a gente tem cerca de 50 medidores com visor embaçado. Então, a gente vai precisar visitar para conseguir verificar essa notificação. Então, pode ser que não dê tempo da gente conseguir fazer todos até o fechamento dos boletos de outubro. E, além disso, eu não coloquei aqui, mas a gente tem cerca de 50 pessoas, 50 unidades que a gente ficou sem informação nenhuma, porque não responderam os comunicados, não responderam o e-mail, alguns só têm um e-mail de contato no cadastro, e outros não responderam o WhatsApp. Então, a gente tem 100 unidades, olha só isso, né? Quase 20% ainda para poder conseguir pegar essas informações. Então, a gente sabe que não vai dar para fazer tudo isso em boleto, então a gente já está deixando clara a situação, né? Tá indo, pronto. E aí, a gente pensa assim, né? Não era melhor deixar do jeito que estava, sem cobrar? E a resposta é não. Porque muitos moradores foram lesados pagando um rateio de ajuste em porcentagem até maior do que 50% do seu consumo. Então, é uma questão de consideração e justiça que cada um pague pelo seu consumo, né? Então, não tem como a gente deixar isso. Houve um ato lesivo, não intencional, né? Mas aconteceu. E o que vai ser feito com esse valor? Ele vai ser usado para as manutenções mais caras e as benfeitorias nas áreas comuns. E haverá transparência quanto aos valores recebidos e como eles serão utilizados. A gente vai fazer questão de que tudo fique bem claro, tá? E aí que eu vou dar uns exemplos de cálculo, tá bom? Para a gente deixar tudo bem desenhado e daqui a pouco a gente abre para perguntas. Então, vamos pensar aqui, ó, o exemplo de cálculo para quem tem medidor Tekken e mandou foto em julho, mandou lá pelo formulário eletrônico, tá? Então, a foto de julho marcava 457 metros cúbicos. E aí, pelo extrato da Tekken, eu consigo ver que a última transmissão foi 325. Como que eu sei? Então, vamos supor que o extrato da Tekken em abril estava 325. Aí, em maio, estava 325. Então, ele começa a repetir esse valor. Quando ele começa a repetir esse valor, significa que não tem mais transmissão. Ele fica com o último valor, tá? Então, a gente vai pegar o valor atual com o valor da última transmissão. A gente chega em 132 metros cúbicos que essa pessoa não teve apurado ao longo de alguns meses, né? Aí, a gente vai dividir 132 metros cúbicos por R$ 8,00, que é o valor que a gente está considerando metro cúbico de gás.
vai dar R$ 1.056, que a pessoa tem que ajustar, ela tem que pagar. Desses 1.056, a gente vai tirar, ela ainda está com o medidor técnico, certo? Mas então a gente vai tirar os 2 primeiros meses que foi pago o rateio geral, que foi o valor de 95 e o valor de 118,52, porque ela pagou esse valor. E aí, a gente chega no valor de R$ 842,48. Desse valor, a gente vai tirar o valor da Aquax, que foi pago para a Aquax. E aí, então, ela tem que pagar R$ 579,48. Para quem ainda continua com o medidor Tekken, foto de julho. Quem tem medidor Tekken, foto de agosto. Então, tá lá, 477 e a última transmissão, 325. Significa que ela tem 152 metros cúbicos, né? Com distância aí das duas medições. Desses 152, eu vou multiplicar por 8 e eu vou chegar no valor de R$ 1.216. Eu vou tirar os 3 valores de rateio geral que ela pagou. 95, 118 e 147. E vai chegar no valor de 856,71. Desse valor, eu estou tirando o valor da Quax, 263,60. O valor que ela tem que pagar é 593,11 centavos. Tá bom? Tá dando para entender assim com números? Ficou mais fácil? Tranquilo. Bom, agora o exemplo de cálculo com medidor Aquax, tá? Medidor Aquax, que eu tenho a foto, tá? Então, 420 é o que indicava a foto no momento da troca. E 325, foto da última transmissão. Aí, então, ela tem 95 metros cúbicos para acertar, tá? Eu vou multiplicar por 8 e vou chegar no valor 760, tá? Essa foto aqui que eu tirei de 420, a foto do medidor Tekken que foi retirado, tá? Então, ela tem que pagar 760. Esse 760, eu não tenho que tirar os valores de rateio geral desses 3 últimos boletos, porque ela está pagando exatamente na troca. Então, ela está pagando só o que ela usou. O medidor novo dela está rodando e ela pagou o consumo nos rateios. Então, eu não tenho que descontar. Eu só vou descontar agora o valor da Aquax, que é o 263,60. E ela vai pagar 496,40, parcelado, tá? Agora, o cálculo 3. A pessoa está com o medidor Aquax, trocou, mas eu não tenho a foto do medidor Tekken que foi retirado. Então, a pessoa mandou a foto do medidor novo em julho. Significa que a gente estava com 2 meses em rateio geral. Então, ela mandou lá 25 metros cúbicos, estava apontando lá o relógio dela. Eu vou dividir por 2, porque esse consumo foi feito em 2 meses. Aí, vai dar 12 metros e meio por cada mês. Então, esse seria o valor por mês, uma média, tá? Número de meses sem transmissão, 7, que eu verifiquei indo lá nos extratos da TEC, indo um por um, de trás para frente, e descobri que foram 7 meses. Então, a gente vai multiplicar essa metragem cúbica que ela gastou em média por mês e vou multiplicar por 7. Então, ela tem que acertar 87,5 metros cúbicos. Vou multiplicar isso por R$8, que é o valor que a gente está considerando do metro cúbico de gás. Vai dar R$700. Desses R$700, eu tiro o valor da Quax e ela vai pagar 436. Tá? Agora, se ela mandou a foto em agosto, então ela tem 3 meses de consumo nesse relógio novo. Então, tá marcando lá 36, vou dividir por 3
né? Aí, divido por 3, vai dar 12 metros cúbicos que ela está usando por mês, em média. Vou ver os números de meses sem transmissão, nesse caso hipotético, coloquei 7 também. Vou multiplicar pelo número do consumo mensal, 84 metros cúbicos, multiplico por 8, que é o valor do metro cúbico do gás, R$ 672. Tiro o valor de 263,60, que seria da Aquatis, e ela vai pagar R$ 408,40, tá? Eu sei que a gente vai ter dificuldade com alguns aparelhos, mas são muito raros, que está completamente destruído. Esses a gente ainda vai ter que verificar como fazer esse cálculo, tá? Mas, em geral, esse é o método que a gente fez para conseguir puxar esses dados e conseguir fazer a conta, né? Fazer a conta e mostrar para vocês e deixar tudo dentro das pastas de prestação de contas, tá bom? Agora a gente pode abrir para perguntas. Deixa eu só ver como é que eu me vejo aqui, que eu não estou me vendo. Tá bom, Kari, boa noite. Douglas aqui do E6. Oi, E Douglas. daqui para frente a gente continua da mesma forma, então. Continua a mesma forma de rateio, não tem mudanças, né? Então, a forma de rateio que eu vejo, né, pesquisando, ela precisa ser confiável, no Uhum, sentido de ser calibrada, né? E você uhum, não tem como calibrar esse consumo. A gente está estudando uma forma de tentar fazer essa cobrança a partir de agora, evitando essa desigualdade tão grande de apartamentos uhum. que estão vazios, de apartamentos que gastam pouco, que a gente vê que é pouca água que está sendo gasta e pagando um consumo muito alto de gás, né? Porque está em rateio. Mas a gente não tem como fazer esse cálculo agora, porque a gente depende é, do resultado da troca dos relógios de água, né? Então, a gente tem uma perspectiva, mas ela não consegue ser colocada para agora, talvez em 2 meses. Aí a gente vai ter um índice mais confiável. Não, super, super tranquilo. Acho que nós tivemos algumas conversas lá pelo grupo de WhatsApp e pensando bem, ponderando o que todos colocaram, acaba sendo realmente, acho que a forma mais prática para a gente fazer o cálculo sem criar muitas variáveis, né? Eu acho que se você considerar ali 2 ou 3 dormitórios pela diferença, você vai ter 2 dormitórios com 5 pessoas, você vai ter 3 dormitórios com uma pessoa, então você sempre vai ter uma descalibração em relação ao método. Você não vai chegar realmente a um número muito específico, eu acho que é a melhor forma mesmo. E aí uma outra dúvida, você disse que a gente vai receber por e-mail, enfim, acho que assim como eu, existem pessoas que pagavam o mínimo ou nem utilizavam gás, que é o meu caso. Eu não tenho nem instalação na minha cozinha, de cooktop ou de fogão. Eu vou no condomínio uma vez por mês, no máximo. Pelo que eu entendi, você vai pegar, por exemplo, o último envio, ou a média, né, que você estudou de cada apartamento, de envios anteriores, se o relógio parou de emitir, e aí você vai fazer ali o cálculo e vai pegar de acordo com os resultados anteriores. Então a gente pode ficar despreocupado quanto a isso, porque vai utilizar ali a média anterior, né? Sim, Tá bom. Fechou. bom. Tá bom, obrigado. Deixa eu mostrar uma coisa, aproveitando isso que você está falando. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a tela que eu estou compartilhando. Peraí. Peraí, que às vezes eu me perco. É, Está aparecendo aí um base de cálculo? Uma planilha Excel para vocês? Sim. Sim? Não, não, não. Só a apresentação. Não, Excel não. Tá, então peraí. Eu vou colocar outra aqui. Esse aqui, base de cálculo.
Vai aparecer uma planilha Excel aí para vocês. Agora apareceu. Apareceu? Tá. Então, olha só. Isso aqui, então vamos lá. A referência aqui, ó, à esquerda, aparece o meu mouse aí para vocês? Ou Uhum. não? Sim, Sim, tá. Então, a referência aqui, nesse sim. quadradinho azul, ó, a gente tem os dados desde julho de 2023. Olha só, o valor da fatura em julho de 23 foi R$ 93 mil. Muito parecido com o de agosto, que vai vir aí, tá? Abaixo ainda do que veio no mês passado, que a gente pagou o rateio de 140 e... Como é que é? 100 e... Não, para. Ai, tô doida, tô doida. Aqui. Ó. O mês passado, que a gente pagou um rateio de R$ 145, ó, a gente teve um consumo de 81 mil no total. Mas olha só, em setembro de 24, 90 mil, né? Em junho de 24, 86 mil. Se a gente fosse pegar em junho de 2024 e fazer um rateio geral, olha, R$ 155 por pessoa, né? E a Uhum. gente fez essa tabela para a gente ver se essa percepção de que as pessoas estão esbanjando, ela podia ser testada, se isso realmente poderia estar acontecendo. Mas a gente tem uma mudança muito grande de valor de consumo, dependendo do momento do ano, né? Uhum. Teve mais onda de frio, se teve menos onda de frio. Tem um aqui em janeiro, olha só, fevereiro desse ano, 45 mil, metade do que a gente gastou. Daqui, ó, em setembro a gente gastou 90 mil, em fevereiro 45 mil, porque tem a Uhum. ver com a temperatura, né? Sim. Então, é só para a gente ver se de repente está havendo um abuso. A gente teve várias ondas de frio que refletiram aqui, ó, 90 mil, que é o que vai vir. É um spoiler, né? Mês passado a gente pagou 145, esse mês a gente vai pagar 161 de rateio do gás. Mas esse valor, Uhum. ele não é um valor que apareceu só agora. A gente consegue entender a questão do frio que teve, mas olha Uhum. só, em agosto do ano passado foi 93 mil. Daria até Uhum. É mais. um comportamento, né? Comportamento sazonal. É comportamento sazonal. E eu acho importante deixar isso claro, porque senão a gente fica num clima muito hostil entre a gente, né? Achando que Uhum. alguém está sacaneando o vizinho, né? Não está contando, mas lógico que existem diferenças muito individuais entre as pessoas, mas de forma geral, no conjunto desses 558 apartamentos, o comportamento ele está ligado à temperatura e não tanto ao fato de Uhum. agora a gente estar no rateio, Sim. né? Então eu queria também aproveitar a oportunidade e mostrar isso para vocês. É Uhum. bacana. E essa tabela você vai ter também individual por apartamento, daquelas que você conseguia fazer a medição. Repete, Douglas. Uma dúvida, né? E essa tabela você obviamente vai ter também dos apartamentos aonde até quem ela conseguia fazer ali a Tenho, medição retroativa de 1, 2 anos. Tá tenho. Eu vou bacana. mostrar aqui para vocês como que é uma tabela da técnica, tá? Uhum. Era que eu me perco. Esse aqui é um de março. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Não está carregando. Vou jantar? Aqui, ó. Esse aqui de março.
Eu vou só tentar tirar aqui. Tá bem lento aqui, gente. Tá tudo no celular, então Uhum. Pra tá gente pela, já apareceu aqui. tá pela graça que eu não consigo girar a tela. Mas aí dá para ver, por exemplo, né? Oi, acho que agora vai. Não vai. Senhor. Mas tá dando pra ver aqui, viu, Aqui, Kylie? Se ó, você por não exemplo. conseguir rolar, Isso. tá tranquilo. Eu só quero tirar aqui a. Ai, olha. Aqui. Então, deixa eu só tirar o apartamento. Então, olha só. Vamos pegar lá. Esse primeiro número aqui é leitura antiga, tá? Então, a primeira coluna, leitura antiga. Nos amarelos, olha como se repete o valor, né? Ele vai se repetindo. Então, essa é a de março. Aí eu tenho que ir na de fevereiro e ver se está com esse mesmo valor. Aí eu volto para de janeiro, volto de dezembro, até descobrir quando que o valor estava girando, né? Onde estava um consumo menor. Aqui em cima, ó, na linha 67, ó, eu vejo a diferença, ó. 2048 para 2061, consumo de 13 metros cúbicos. O valor que ele tem que pagar do consumo dele é 118. Ele pagou 51 de ajuste. E olha só, 169 ele pagou. O de cima também está assim, né? E se a Uhum. gente vai Não, rolando a tá tela, bem claro. olha só quantos estavam parados. E aí eles acabam parando, pagando somente o rateio de ajuste, né? Esse aqui que pagou, você pagava o mínimo, mas não era o mínimo, não existe mínimo na tabela da Comgás. Existe mínimo na tabela da água. Da água, sim, se você não usar, você paga o mínimo, porque a Sabesp. Porque a Sabesp, Uhum, ela funciona dessa forma nas casas de rua. Então, você paga o mínimo. A Comgás, sim. não, você paga o uso. Então, o que você Uhum. pagava, Douglas, não era nem o mínimo, era só ajuste de rateio. Então, na verdade, eu usava o mínimo do mínimo. Eu tinha É, ali o custo, mas eu usava. Vou dar um exemplo de média mesmo, tá? Chover uma vez por mês, e olhe lá, e uma única vez. Essa é a frequência. Se você pegar, por exemplo, no meu caso, assim como outras pessoas, acredito que cada um tem a sua particularidade. Eu nem quero tomar também o tempo aqui da reunião, né, com questões particulares, mas eu usava uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Tanto que na minha cozinha não existe instalação de gás, né? Acho que até ratifiquei quando eu mandei para vocês a foto lá para Gi, mencionando isso, né? Que eu não tenho nem instalação de gás na minha cozinha, porque eu não moro no apartamento, eu não moro no condomínio, também não aluguei. Né, existem outras questões. Então, por isso que foi a minha preocupação e eu até insisti bastante naquela questão do gasto, né? Porque quando eu gastava era o mínimo do mínimo. E aí veio o valor e ele foi crescendo e aí agora ficou claro, como você mostrou, que existe um comportamento ali sazonal, onde a gente tem um aumento e até me assustou positivamente que a gente não teve um aumento considerável, né? Porque acho que foi bacana você ter colocado isso, porque ali no grupo ficava aquela ideia de que as pessoas elas usariam mais gás porque não havia mais controle. Então, agora que não há controle, eu vou abusar do gás. E não. Em tese, na média, cada um continuou usando a mesma média habitual, né? A média que usa. Mas super tranquilo, para mim tá claro a explicação, Kairi. E ficamos só na expectativa da gente tentar aí, né, encontrar uma forma um pouco mais assertiva para a gente fazer o rateio, mas a forma que está eu considero que também é a melhor no momento. Eu não acho que antes que a gente consiga uma forma melhor, alguém tenha uma ideia melhor, mudar o método daqui para frente. Para mim tá super claro e eu vou trocando com vocês, né,
à medida que a gente for evoluindo com os envios, enfim, tá? Mas só colocando, quando eu digo que eu pagava a taxa, não é taxa, eu gastava o mínimo, eu nem sei quanto que dá o uso de um banho num final de semana durante o mês. Não É faço ideia, nada, mas acredito que seja nada, praticamente nada. nada. Não é nem um É, metro cúbico, é muito exatamente. menos que isso, É. né? E a Mas gente tem para mim tá super tranquilo. a gente tem ciência das desigualdades, a gente vai tentar, porque, Uhum, assim, a gente já passou por tudo isso. É muito trabalho para conseguir entender e fazer a gestão desses consumos. uhum, Enquanto a gente tiver uma empresa fazendo consumo, vai ser sempre isso. Sempre vai ser isso, sempre vai ser alguém que não pode ficar para fazer a manutenção, isso sobra para todo mundo. O único jeito realmente é a Comgás, né? uhum, Então, na hora que chegar a Comgás, cada um vai ter a sua própria conta Comgás, isso passa fora do condomínio. E até do ponto de vista de gestão, esse dinheiro deixa de entrar e sair da nossa conta, sabe? É direto para a Comgás. Imagina uhum, 90 mil entrando e saindo da conta do condomínio, é muita coisa, né? Então, quando chegar uhum. a Comgás, aparelho direto com a Comgás. Você teve problema com o seu aparelho, você liga direto para a Comgás. Não passa mais nada pela gestão. Então, isso dá um fôlego muito grande para a gente, né? Alguém mais Não, sem gostaria de dúvida. fazer perguntas, colocações? Boa noite. Eu tenho duas perguntas a fazer. Pode fazer. O Keri, sobre a Comgás, já que foi falado na Comgás, já está em negociação para fazer a instalação? Alguma data próxima? Alguma data assim específica, alguma coisa? Então, ainda não, eles estavam tentando fazer lá as modificações para minha gata, que a Arcesp estava pedindo, porque a Arcesp ela queria que o medidor com gás que ficasse dentro do apartamento, ele ficasse isolado, sendo impossível do morador ir lá e manipular o medidor. E aí, então, eles estavam fazendo duas frentes de trabalho. A primeira, tentando descobrir que dispositivo seria esse. Eles fizeram um de acrílico, porque eles não queriam que ficasse feio, né, para evitar das pessoas não adquirirem o produto, e a Arcesp não aceitou. Então, eles estavam tentando fazer um segundo modelo, enquanto eles estavam tentando provar que não era necessário, que o equipamento deles tinha uma garantia de usabilidade em relação a isso, mesmo sem uma gaiolinha, digamos assim, né? No meio disso tudo, desse monte de tempo, de horas de trabalho em relação a isso, eu não consegui conversar de novo com ela, né? Estava previsto para lançar agora em novembro, dezembro, mas aí eu vou voltar a conversar com ela e saber a que pé tá. Sim, mas Eu- no caso, se não tivesse a tecnologia, a outra não foi descartada também, de colocar lá embaixo. Aí eu acho que passa por uma outra assembleia, né, Rodrigo? Porque, pelo menos no que foi falado da assembleia ali de abril, era o modelo interno, né? Eu sei que a maioria das pessoas ali votaram com gás pela com gás, independente do que seja. Mas o valor muda, né? E eu não sei se eles vão fazer mais externo, porque é muito mais custoso. E muitos empreendimentos não vão querer por causa disso, por causa da fachada, né? Então, acho que agora eu acho que eles estão apostando todas as fichas no interno, tanto que quando foi para mudar a gente aqui, a gente não conseguiu nem entrar na lista de orçamento deles. Eles não estavam mais fazendo lista de orçamento, porque eu acho que eles estavam esperando esse aí. Mas eu Ah, tá. vou confirmar essa história. Espera só um pouquinho, gente, que minha Só uma... gata. Espera só um pouquinho. Pronto, pode falar. Tá, só uma última pergunta. Foi falado sobre os relógios que vai ser devolvido as 4 parcelas de 65, só que sabemos que teve vários relógios que foram já colocados nas unidades e também os que pegaram fogo, certo?
De alguma forma foi pago, foi, foi pago esse relógio. Esse relógio saiu do quê? Vai sair do fundo do condomínio, certo? Do dinheiro do condomínio. Sim. Mas de alguma forma a gente ia ressarcir. A gente só ia esperar a questão de mudar a advocacia, para a gente poder ter mais condição de fazer um processo. Mas de alguma forma esse dinheiro ia voltar para vocês. Sim. Voltou as 4 parcelas, ok, eu entendi. Só que, de qualquer forma, o condomínio pagou pelos relógios que foram queimados ou pelos relógios que já foram instalados, que não foi devolvido para a empresa, né? Então, vamos supor, foram comprados 558 relógios e foram devolvidos só 300. Quem que pagou esses 258? Todo mundo, Rodrigo, todo mundo pagou de uma forma diluída e a gente precisa entrar com o processo. A única Entendi. questão é que a gente não vai deixar essas 4 parcelas para depois, a gente vai pagar agora. E aí, Tá, entendi. essa parte que a gente vai receber do gás, de alguma forma, ela também vai ajudar a amortizar essa situação toda, né? Porque foi um dinheiro, que algumas pessoas não pagaram, né? Do consumo. Então, é o que dá para fazer hoje. A gente não tem como voltar no tempo, infelizmente, para evitar que tudo isso tivesse acontecido. Quisera eu, mas a gente tem como não deixar os moradores com essa sensação de serem mais lesados ainda, ficando sem os R$ 263. Certo, tá entendido. Obrigado. Nada. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Boa Pessoas? noite. Boa noite. Eu gostaria de entender só a questão que eu cheguei meio que no meio da reunião sobre a questão dessa devolução do que foi pago dos medidores, como vai funcionar mesmo? Se a sua unidade tiver valor a pagar de gás, porque o seu aparelho parou de transmitir, na hora que a gente fechar essa conta, a gente já vai descontar esse valor. Se o seu medidor não parou de transmitir, ele continuou transmitindo até o final do contrato da Tecem, esse valor vai ser repassado em desconto na cota condominial em 10 vezes. Porque a gente não pode tirar muito dinheiro do valor mensal que a gente precisa para manter o condomínio. Mas todo mundo vai receber. Sim, certo. Então, no caso, o mês que começou o rateio, então, no caso, que está considerando as parcelas, não sei se eu estou enganado, é porque o meu relógio parou de funcionar há pouco tempo. Porém, eu acho que a questão do rateio já tinha entrado até em vigor, se eu não me engano, quando ele parou de funcionar, entendeu? Aí, no caso, o dinheiro que eu paguei do relógio vai então voltar, então, no meu caso também. Vai voltar. No seu e no meu. O meu também não tinha parado. Só que vai voltar em parcelas. Ah, tá, entendi. Então, tá bom. Tá bom? Obrigado. Nada. Mais alguém? Alguém mais quer falar? Deixa eu ver o chat. Peraí. Onde é que eu acho o chat aqui? Vamos ver. Uma dúvida, meu AP ficou alguns meses sem transmitir, porém veio um valor descontado de gás todo mês. Mesmo sendo baixo, será avaliado? Não. Porque esse valor que você estava pagando era o valor de ajuste. Esse valor todo mundo pagou. Então, ele não vai ser descontado, porque a gente não tem como descontar esse valor de todo mundo. Então, o que a gente vai fazer é equalizar. Você vai pagar o seu consumo, assim como os outros também pagaram,
e você vai continuar, né, esse valor que você pagou, todo mundo pagou. Então, ele não vai ser descontado, tá? Isso mesmo, Luciano, você não tinha respondido. Aí, deixa eu ver o que mais. A Selma começou a morar no dia 18 aqui, né? Luciana, você respondeu, né? Tem alguém sem dúvida aqui? Tá tudo respondido. Tá tudo respondido, né? Eu só vou ler, então, para poder ficar para todo mundo. Então, a Selma pergunta que ela começou meio para cá em julho, e ela queria saber quando começou o rateio, começou em abril. Os medidores novos, se vai ser instalado ou se vai esperar a instalação da Comgás. Vai esperar a Comgás. A gente sim vai ter que pagar pelo relógio da Comgás. Os que existem, eles não são lidos pela Comgás, é uma tecnologia diferente. É isso, gente. Mais alguém quer dizer? A gente tem 3 minutos, ó, nem precisou do terceiro link. A gente está de muito parabéns, né? Não, super, super tranquilo, cara. Obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade, pelo material. Acho que ficou super claro. Quem assistir depois o vídeo, enfim, não vai ficar, acho que, com nenhuma dúvida aí. Eu só acho que te acionar ali pelo WhatsApp, mas eu acredito que ficou bem claro aqui para todos. Tá bom. Gil, quer falar alguma coisa? Você está por aí? Só agradecer. Perfeito. Eu acho que você explanou bem o assunto. Eu acho que não ficou dúvida. Tanto é que nós não temos aí mais perguntas no chat, né? Então, acredito que você está de parabéns, Keire. Excelente, gostei. E eu acho que vai ficar bem esclarecedor, assim como o morador acabou de falar, né, o Douglas, vai ficar bem esclarecedor para os moradores a situação em relação ao rateio. Parabéns. Parabéns para todos nós. E esse vídeo ele vai entrar lá nos arquivos do Drive, que fica na descrição dos dois grupos, tá bom? Se vocês perceberem no grupo, porque eu preciso dar conta de algumas coisas pessoais agora, e eu vou te dizer, foram muitas e muitas horas, né? Mas se vocês perceberem que está surgindo uma discussão, pega o link, manda, deixa a pessoa assistir, pede para ela assistir, porque uma discussão do WhatsApp, ela não consegue ser didática. Não tem como ser didática. E aí vai ficando uma angústia em todo mundo, e eu vou ficando angustiada, e eu não consigo esclarecer também ali em 3 palavras, em 3 mensagens. Então, à medida que for aparecendo as pessoas precisando dessas informações, compartilhem também os links dessas 2 gravações, tá bom? Agradeço muito a todos vocês, muito obrigada e boa noite para vocês. Tem? Não quero não, amor. Não quero.